Nós tivemos que suspender esse estudo que a gente começou, acho que no início do mês, não, dia 24 de fevereiro. Porque aí nós tivemos, 24 de fevereiro? De março, março, isso. Porque aí a gente teve a Páscoa, então a gente teve o culto da Páscoa de manhã, à noite, e aí a gente vai, acho que teve aniversário da igreja? Não, né? Enfim, teve que suspender, a gente está retomando. E aí o primeiro estudo, já foi domingo passado? Estou até meio perdido assim nas datas. Aí o primeiro estudo, irmãos, foi um estudo introdutório, onde a gente trabalhou especificamente sobre a questão da importância da oração nesse processo de eleição, baseado lá em Atos capítulo 13. Aí a gente prosseguiu, olhando alguns textos que nós já estudamos, quando tratamos sobre liderança, falando sobre o nosso tema do ano. Aí agora a gente voltou nesses textos para focar especificamente no que esses textos falam do ofício de liderança e o que esses textos falam sobre as características daqueles que devem ocupar o ofício de liderança, que especificamente, no caso, são presbíteros ou anciãos, tá bom? Aí nós vimos algumas dessas características nesses textos que foram no texto de Êxodo, abra aí, que nós vamos concluir essa passagem. Êxodo capítulo 18. Deixa aberto. Vimos algumas dessas características. Também fomos em uma outra passagem, 1 Reis, que fala do sonho de Salomão, que era rei sobre Israel e que pediu a Deus, o que ele pediu? Sabedoria. Aí a gente trabalhou um pouco sobre essa característica, que um líder tem que ser sábio, porque a primeira característica que nós vimos aí no texto de Êxodo, capítulo 18, versículo 13. Acharam? Êxodo 18, versículo 13. Qual que é a primeira característica que resume tudo mais que vem em sequência? Julgar. Então a gente trabalhou sobre a questão de julgar. Uma vez que tem que julgar, é necessário ter sabedoria, e aí a gente trabalhou sobre o texto de 1 Reis. Aí nós paramos nisso, na questão de sabedoria, que a gente abriu um parênteses, foi para outro texto, agora a gente volta para o texto de Êxodo, capítulo 18, para a gente observar aqui o que nós podemos aprender dos versículos 16 a 20. Então vamos ler. Quando tem alguma questão, isso Moisés dizendo para o seu sogro: venha a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Versículo 19. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina, agora o versículo 20, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Isso agora é o sogro de Moisés, Jetro, o aconselhando sobre como ele deveria desempenhar essa função de líder que estava o sobrecarregando e que cedo ou tarde ele não poderia suportar humanamente falando. O que eu quero destacar, que a gente já tratou sobre isso anteriormente, é que esta passagem mostra para nós que Moisés
era o representante do povo. Então, essa é uma outra característica. Na verdade, não é nem tanto característica. Isso faz parte do ofício de um líder. Ele representa a igreja, o povo de Deus, a comunidade, os membros da igreja. Moisés aqui era esse representante. Lembra lá que quando o povo tinha suas demandas, eles procuravam não Deus diretamente, mas procuravam Moisés, que é quem representava. E Moisés era o representante do povo porque Deus o escolheu para liderar seu povo. Aí nós temos as passagens lá do capítulo 3 de Êxodo e capítulo 4, onde Deus chama Moisés para liderar o povo de Israel. E liderar, esse aqui é um detalhe extremamente importante, que a gente tem que guardar isso no nosso coração. Essa liderança acaba envolvendo todos os aspectos da vida da igreja. De maneira geral, é alguém que Deus escolheu, chamou, capacitou e você chancelou, né? Você bateu o martelo, confirmou isso, porque quem elege os presbíteros são os membros da Assembleia. E aí Deus dá isso para a igreja como bênção, para te ajudar nas demais áreas da vida, né? Nas demandas da vida. Mas preste atenção, o líder especificamente tem como objetivo liderar a igreja num sentido espiritual, principalmente no sentido espiritual. Esse é o foco de maior importância. Significa liderá-los espiritualmente, porque a igreja é essa instituição que, assim, podemos dizer, espiritual. O que a gente faz aqui são coisas espirituais, basicamente. Porque a gente cultua a Deus, a gente ora, a gente fala com Deus, a gente ouve Deus falando. Uma das coisas que a gente já aprendeu é que o líder precisa dominar, ter conhecimento das Escrituras, precisa ser alguém que tem capacidade para ensinar, para expor, para explicar. Então, tudo isso tem a ver com essa liderança espiritual. De maneira que eu já abro um parênteses, para que a gente, ao entender isso de maneira madura, irmãos, a gente não veja os presbíteros, líderes, anciãos, como alguém que, assim, quer intrometer. Não é bem isso. Como alguém que tem essa função e você vê isso com maus olhos. Não, é alguém que Deus te deu para caminhar com você espiritualmente, a te ajudar no desenvolvimento da sua vida espiritual. Se a gente quer crescer, a gente vai valorizar isso, vai procurar essa ajuda para que a gente avance. Os líderes, presbíteros e anciãos, tendo essa função, principalmente no âmbito espiritual, orienta a igreja sobre o que devem fazer e como devem viver. Por quê? Porque a lei daquilo que Deus quer para nós são as Escrituras. Então, o que Deus fala sobre esse aspecto da vida? Como eu devo me portar diante dessa circunstância? Quem vai te auxiliar são aqueles que Deus colocou sobre a sua vida para te liderar, te dar orientação, te ajudar espiritualmente. Ficou claro isso aqui? Então, o principal cuidado é no âmbito espiritual, que aí, querendo ou não, vai envolver quase tudo, ou se não tudo. Aí no texto que nós estamos, versículo 16, Êxodo 18, versículo 16. Começa assim: quando tem alguma questão aqui é problema, demanda, alguma situação lá que acontece na vida do crente, ele precisa de orientação
Então, olha só que interessante, irmãos. É lógico que eram dias diferentes. Mas, e não estou falando que isso é errado não, tá? A gente tem que saber separar. Mas, o povo não ia consultar isso ou aquilo outro. Ia consultar a sua liderança. Nos dias de hoje, a gente tem, através da tecnologia, principalmente com a internet, a gente tem uma série de coisas que a gente pode consultar ali e ter uma certa orientação. Por um lado isso é bom, mas por outro é perigoso. Porque cada um fala uma coisa. E o que é o problema? Um outro problema também é que, por exemplo, nós temos lá alguém muito mais gabaritado do que eu na internet. Por exemplo, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes. São pessoas estudiosas, são pessoas sérias, que a gente pode aproveitar daquilo que eles ensinam. A questão é que, apesar disto, eles não são os nossos pastores. São? Não. Então, ainda que a gente possa procurar ajuda e orientação nos ensinos deles, e a gente deve fazer isso, e principalmente priorizar os da nossa denominação, não ficar consultando pastores de outras denominações que pensam de maneira diferente, que têm uma linha diferente, que você nem conhece. A gente precisa, principalmente, procurar os líderes que Deus nos deu. Por quê? Porque eles estão conosco, irmãos. A gente pode marcar um horário e conversar com eles. A gente pode ligar para eles e falar assim: eu preciso de uma visita. Eu preciso que você ore por mim. Agora, a gente consegue fazer isso com Hernandes Dias Lopes? Você consegue fazer isso com Augusto Nicodemos? Não. Então, sim, é problema, é errado? Não. Mas o pastor e a liderança, os presbíteros anciãos que Deus te deu são os da igreja, os locais. Esses que nós devemos procurar. E é isso que o texto implicitamente está falando. Que aquele povo ia a Moisés. Quando tem alguma questão, voltando no texto, versículo 16, quando tem algum problema, alguma demanda, eles vêm a mim. E aí perceba que a gente tem um outro detalhe interessante, que a gente vai mencionar isso aqui daqui a pouquinho, que a gente mencionou também no último estudo. A iniciativa aqui foi de quem? Do povo. Pensa comigo na importância disso. Pastor é onisciente? Alguns podem achar que sim, porque vê o pastor, ou no caso que os presbíteros também, como alguém que assim, é quase divino. Não. E infelizmente a gente tem exemplos para mostrar que pastor é pecador como qualquer um. Quando eu falo pastores, irmãos, vamos pensar em presbíteros, tá? Também, a liderança. Perceba que a iniciativa é do povo. E qual o aspecto importante disso? É que pastores, presbíteros, por não serem oniscientes, por mais que a comunidade seja pequena, por mais que a gente viva muito próximo, muita coisa que acontece na sua vida, pastores e presbíteros sabem? Não sabem. Nós não temos bola de cristal. É lógico que a convivência, a intimidade, a percepção, o perguntar, vai acabar levando o membro a dar ciência de algumas coisas que estão acontecendo. Mas, no geral, a gente sabe o mínimo. E aí, não sabendo dos problemas todos, das demandas todas, se você tem um problema e quer ser ajudado, você não precisa ficar preocupado em quem você pode procurar e pode confiar para te ajudar, porque Deus já fez isso. Deus já te deu pessoas que você escolheu. Então preste atenção. É extremamente importante quando a gente entende que Deus nos dá a liderança para nos ajudar nas nossas dificuldades, nós escolhemos pessoas que você vai poder contar com elas e confiar, não é? E aí a escolha é sua. Você vai escolher alguém que você não conhece, você não confia, sabe que ele é fofoqueiro?
Não. Mas vamos voltar. A iniciativa é do povo de Deus, que sabe dos seus problemas, que entende que a liderança Deus deu para ajudar nos problemas, e ele então vai lá e fala, olha, eu estou com esse problema aqui. Qual a orientação que você pode me dar? Entenderam isso, irmãos? Ficou claro? Quando o texto diz que o povo vinha a Moisés, é um aspecto importante para a gente considerar daquilo que, de maneira prática, ao entender sobre o que é a liderança, a gente precisa fazer. Então, tenha iniciativa, tá? Procure. Mas procure, como a gente tem falado, né? De maneira sábia, cautelosa, de pouco a pouco, porque ainda que a liderança tivesse que ser automaticamente uma liderança confiável, infelizmente, nem sempre é. Não quer dizer, então, que é líder que você vai expor tudo e aí pode correr o risco, né? Por não conhecer, se alguém fofoqueiro, espalhar isso para as pessoas que não precisam saber dessas coisas. Eu pensei numa coisa aqui já, que eu ia abrir um parênteses, já esqueci. Vamos seguir, qualquer coisa eu volto. Então, um líder é chamado por Deus para ajudar a resolver as questões e os problemas do povo de Deus. Dar, principalmente, a gente já falou isso, estou repetindo, orientações espirituais sobre o que o povo deve ou não deve fazer. Eles são responsáveis pela vida espiritual da igreja. Essas orientações devem ser sempre da parte de Deus. Tem que estar alinhado com as Escrituras. Não pode ser coisa fora das Escrituras, não pode ser coisa da cabeça da pessoa. Tem que ser. Isso aqui, eu acho que é algo para ser observado mais dos líderes, né, do que dos liderados. Porque o liderado, quando procura os seus líderes, é porque ele não tem conhecimento em certa situação para saber o que ele tem que fazer. O líder implica que ele já sabe, né? E aí, ao saber, isso tem que ser alinhado às Escrituras. Então, você, homem, membro dessa igreja, que é um possível candidato a presbítero, você precisa ter em mente que as orientações espirituais que você tem que dar para os membros, para a igreja, obviamente tem que ser coisas bíblicas e alinhadas à vontade de Deus. Aí a gente falou, né, no estudo anterior, que isso implica que o líder precisa ser alguém que tenha o hábito de ler as Escrituras, precisa ser alguém que conhece as Escrituras, que estuda e medita nas Escrituras. Ele precisa, implica também em ser um homem de oração. Precisa também ter capacidade para compreender, ensinar e explicar a Bíblia às pessoas. Mas também é um líder chamado, olha só, para se envolver na vida do povo. Por quê? Se ele foi chamado por Deus para ajudar o povo e orientar espiritualmente, como que ele vai orientar se ele não conhece as Escrituras e não sabe interpretar e não sabe explicar? Como que alguém que é chamado para cuidar do povo nem ora pelos crentes da igreja? Uma coisa está relacionada com a outra. Precisa também ter capacidade, isso aqui eu já falei, né? Se envolver com a vida do povo, ou seja, tem que ser alguém que convive, né? Tem que ser alguém que se importa, alguém que você vê que assim, ajuda, procura, preocupa, pergunta, como é que você está, te elogia, olha para o seu rosto e fala assim, parece que você está triste, o que está acontecendo? Alguém chora
e aí você procura lá, o que aconteceu, está tudo bem, se precisar de ajuda, estamos aqui. Tem que ser alguém que ama povo, né? Ama estar com o povo, se importa, se preocupa. E aí, a gente também trabalhou isso anteriormente, já abordamos um pouco, mas o povo de Deus deve ir até seus líderes para procurar ajuda. Aquilo que a gente acabou de dizer. Não espere, porque é função, alguém te procurar. Eu tenho essa filosofia. Se eu preciso de ajuda, eu vou procurar ajuda. Porque o principal interessado é quem? É você, que precisa de ajuda. Então, se eu preciso de ajuda, eu tenho que procurar ajuda. E aí, eu posso procurar ajuda naqueles que foram chamados por Deus para ajudar. A gente não precisa ter vergonha e dificuldade, porque Deus deu, é para isso. E Deus capacitou para isso. Não é para a gente viver como igreja, tentando resolver os nossos problemas sozinhos, se a gente já há alguns anos não consegue resolvê-los. Nós devemos procurar ajuda naqueles que foram chamados para ajudar. E aí eu disse que eu tenho essa filosofia de maneira que eu tenho lá os meus poucos amigos. Quando eu vivi alguns problemas bem difíceis, alguns anos atrás, no pastorado, irmãos, se tivesse tomado as decisões sozinho, provavelmente eu tinha me queimado. Porque a gente fica nervoso, porque a gente não pensa para falar, você fala qualquer coisa, e aí vai trazer um desgaste que não precisava. Graças a Deus, Deus me livrou de cometer esse erro. E aí, eu procurava alguns amigos que inclusive são pastores. Então, por exemplo, só para citar, nessas dificuldades, eu procurei o meu amigo pastor Arlos, alguém experiente, alguém que já vive há um bom tempo as questões conciliares, né? Presidente de presbitério, presidente de sínodo. Então, tem uma bagagem, uma experiência para orientar. Outro amigo, pastor que eu procurei, foi o pastor Saulo, que é lá de Lagoa da Prata. Outro pastor, amigo também, outro amigo pastor que eu procurei, foi o pastor Marcos, lá de Varginha. Então, pelo menos, aí eu tenho um outro aqui, pastor Rafael, que apesar de ser um pouco mais novo, não deixa também de ser instrumento de Deus. É 4 pessoas, para dizer assim, não faz isso, faz aquilo outro, não vai por aí. E aí a gente acaba sendo mais feliz. Nós precisamos, irmãos, entender que amigo é para você ligar às 3 horas da manhã, sem se importar que ele está cansado, você vai acordar ele, é tarde da noite, é para aquela hora, ou senão não é amigo, concorda? Presbítero, líderes, a mesma coisa. Só que a gente cria barreiras, porque talvez a gente não entendeu que a função desse caboclo, dada por Deus, é para te ajudar, é ser bênção na sua vida, e você não precisa pagar nada. Às vezes assim, um açaizinho, né, brincadeira, irmãos. Fala, Sani. É por isso que eu falei, só te cortando, que ele tem que se envolver, ele tem que gostar de gente. Porque assim, são muitos critérios, se a gente for olhar. Lá no final, eu vou ler para vocês. Do último estudo para esse estudo, eu fiz um resumo de 26. Só que a gente tem os textos do Novo Testamento ainda, que muita coisa vai repetir aqui.
Então, assim, são muitos critérios. Por isso que é sério. E é por isso que não são para todos. Porque é uma gama de coisas que poucas pessoas vão ter. Ou pelo menos tem que desenvolver. Ou vão ter em certa proporção. E aí o que os irmãos vão fazer? Porque também é um desafio. Se a gente for levar à risca, nem pastor Erickson vai ficar. Mas a gente tem que meio que colocar na balança. Não, isso aqui, ó, é mais ou menos quando você for escolher, é lógico que a gente teve deficiências nisso, quando você for escolher casar com alguém. Tinha coisa que para mim era assim, se a pessoa é isso aqui, acabou. Pode ser quem for, pode estar dando moral que não vai dar certo, que era fumar e ser descrente. Então, são esses critérios que alguns você não pode excluir. Agora, outros, você vai olhar assim, o irmão vem à frente, ele fala, mas é perceptível que ele não tem aquela habilidade do Hernandes Dias Lopes. Agora, eu tenho? Não tenho, particularmente falando. Mas são 10 anos que você, pelo menos 4 vezes na semana, está treinando, está desenvolvendo, e aí você vai aprendendo. Então tem coisa que a pessoa nasce, aquilo é dela. Por exemplo, eu nasci, por mais que eu fosse, como é que é contraditório, né? Por mais que eu fosse assim, antissocial, porque eu não gosto do público, da massa, né? Isso aí, sim, eu tenho dificuldade, mas eu gosto do caminhar, aquele negócio assim, mais restrito, entendeu? Que aí eu tenho 4 características que eu já identifiquei. Alguém vai pensar assim, isso é muito, mas para mim é pouco. Tem gente que olha e fala assim, eu acho que essas pessoas têm todas as características do mundo. Mas, eu gosto de discipular, eu gosto de aconselhar, eu gosto de visitar e eu gosto de dar estudo. Então, são 4. Que, assim, a gente vê que a pessoa tem facilidade e prazer naquilo. O resto, você desenvolve e aprende e tem que fazer porque é sua obrigação. Entendeu? Então, tem coisas que a gente vai ver, nossa, a pessoa nasceu para esse negócio. Tem coisa que ele vai ter que desenvolver e a gente vai ter que relevar algumas coisas. Tem como você exigir do pastor, não tem como você exigir do presbítero que ele seja um Hernandes Dias Lopes. Entenderam, irmãos? Então, não é tarefa fácil, que a gente não vai achar ninguém perfeito, mas a gente tem que fazer esse exercício. E aí uma coisa que eu já quero, assim, expor para a igreja, para os irmãos. Dessas 4 características que eu falei, eu sou alguém que gosto de ajudar. Então é por isso que eu gosto de aconselhar. E não é à toa que eu estou fazendo mestrado em aconselhamento, que inclusive vou amanhã para São Paulo, volto sexta-feira. De maneira que, assim, quando alguém me procura, irmãos, eu fico feliz com isso. Às vezes eu quase pego dinheiro do bolso e falo assim, você quer R$50, Marquinhos, para eu te aconselhar, entendeu? Fico caçando, porque é um negócio que está no coração, arde. E aí, se a igreja conhece seu pastor, entende essas características, aproveita, irmãos, porque Deus está te dando. É lógico que eu vou ter deficiência em outras coisas. Quer o microfone para você falar, Sani? Vocês entenderam, né, irmãos? É brincadeira. Oi. Uhum. Sim. E vai também da casa do líder entender o chamado dele.
Que às vezes o líder entende, mas a família não. E aí a casa não está aberta. Mas, nesse sentido, a gente tem que ser estratégico, né? É uma coisa que eu já falei, irmão, você quer ser bênção na vida de alguém? Simples. Chama para tomar um café na sua casa. É simples. Essas coisinhas. Ah, chama para dar uma volta de carro. As voltas de carro sempre são preciosas, né? São essas coisas que a gente tem que ir tendo estratégia para desenvolver o ministério de conviver, né? Da pessoa se sentir à vontade para se abrir, etc, etc. Oi. Não, e olhando para o geral, parece que, assim, eu não tenho conhecimento de uma igreja que organizou isso. Por quê? É lógico que isso não justifica. Mas o pastor vive para aquilo. Então, é mais fácil. Agora, o presbítero se envolve no trabalho secular. Tem a sua família. Isso torna um pouco mais difícil. Mas não impossibilita, até porque tem o final de semana. Certo? Mas, no geral, a gente não encontra isso. Quer dizer que está certo? Não. É bom organizar. Um tempo atrás, eu até postei uma arte no grupo da igreja, colocando os meus horários lá. Por um tempo a gente até consegue fazer, mas aí a vida e até a desorganização vai atropelando e a gente deixa de cumprir certas coisas. Então é algo que, por exemplo, inclusive, eu me sinto incomodado particularmente e preciso retomar para ter essa estrutura, até para ficar mais fácil para a igreja saber, nesse horário aqui eu posso contar, o pastor vai estar lá na igreja, etc. Mas era isso? Com certeza. E aí, irmão, só complementando. Ah, não era aqui não. Ah, tá. Mas, irmãos, olha só. Preste atenção. Se a gente for levantar aqui uma discussão de problemas que você vê na igreja, eu acho que todo mundo tem pelo menos dois para falar. E aí, o que cabe à liderança? Corrigir cada uma dessas coisas. Isso é muito difícil. Não estou falando que, não estou usando isso como desculpa, mas é um desafio, porque você tem que estruturar tudo. Então, no nosso caso, por exemplo, que eu tinha até pensado que você estava citando o nosso caso. Porque se fosse, é um caso de um contexto específico, aonde coincidiu de uma eleição de presbíteros, então mudou, uma coincidência de o pastor sair, entrar outro. Mas assim, aplicando a nós, tem essa particularidade. E aí a gente tem o defeito de não receber bem as pessoas. Então você tem que trabalhar, aí é uma nova liderança, tem que ter o tempo para
casar as coisas, para caminhar junto, aí depois tem que desenvolver o ministério de recepção, tem que peraí. Tem que, mais ou menos isso aí, aplicar, né, passar essa ideia, essa cultura para a igreja, que vem de uma cultura de alguns anos, que você não vai mudar de... Irmãos, é muito desafiador. Pensa no povo do Egito, 450 anos vivendo a mesma cultura. Aí chega lá Moisés. Por isso que aquele povo tudo morreu no deserto, porque centenas de anos vivendo uma mesma cultura. Você muda do dia para a noite? Só se Deus... Porque senão... E aí a gente tem que ter, às vezes, um pouco de paciência, porque algumas coisas são a longo prazo, irmãos. Não tem como. Não tem como. Porque se a gente quiser, do dia para a noite, você racha a igreja, vai dar problema. Vocês estão entendendo aqui a linha tênue? Sim, sim. E aí, o que é uma coisa importante? Tanto em relação a ter mais líderes, quanto em relação à igreja. Se todo mundo trabalha, não pesa para o pastor e nem para a liderança. Agora, se a igreja fala assim, não, eu estou aqui só para ser servido, aí o pastor vai ficar louco, a liderança vai ficar louca. Aí vai para outra. Só um detalhe nisso aqui, depois eu te dou a palavra, Peter, que eu sei que você quer falar. Já passou? Então tá. Cansou, né? Esperei tanto que agora... mas um detalhe do que a Tânia falou. Nós precisamos ter a mentalidade que, assim, Deus colocou pessoas, não só líderes, mas até pessoas que não são líderes, mas que têm esse chamado, esse ministério. Por exemplo, a Gabi é uma. Para mim, se ela fosse homem, ela era pastor. Quem mais aqui, para ver se eu lembro? Enfim, só para citar uma. Então, não necessariamente tem que ser a liderança. Porque às vezes vai ter defeito, às vezes vai estar todo mundo sobrecarregado. Mas aí o que eu quero dizer gente, no geral, é assim, e eu quero que vocês me entendam. O importante é você ser ajudado, certo? Vou colocar entre aspas, tá? Não importa a forma, entre aspas. Mas é você ser ajudado. Aí eu vou explicar isso entre aspas. Todo mundo, geralmente é assim, né? Não falo porque é a pessoa, acho que é o ofício em si. Mas eu acho que a mentalidade da igreja é eu quero o pastor, a visita do pastor, a oração do pastor, aconselhamento do pastor. Eu acho que geralmente é assim. Pastor é igual a qualquer um. É só o ofício que é diferente. Mas vamos supor que o pastor está sobrecarregado, é o dia de folga dele. Se é o dia de folga dele, ele não tem a obrigação, ele até pode abrir uma exceção, e eu não estou dando direta não, tá, irmão? Só um exemplo. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que a igreja precisa entender. Não vou fazer biquinho, ficar chateado, porque o pastor não pôde me atender, porque ele estava ocupado, era o dia de folga dele, porque ele planejou sair com a família dele na segunda-feira. Você tem mais 8 presbíteros. Aí vamos supor que os 8 presbíteros também tá tudo ocupado. Aí você vai olhar para a dona Lúcia,
Você vai olhar para uma Ana, você vai olhar para todo mundo de maneira geral, mas alguns que você vê que tem um destaque maior em determinadas áreas, vai procurar. E vamos supor que também não possa. Eu sou do tipo que algumas vezes já falei para alguns irmãos da igreja que tem problemas. Você precisa de ajuda? Se você se sentir constrangido de me procurar, vamos supor, porque eu sou homem, você é mulher, porque eu sou novo, você é uma pessoa de mais idade, porque ainda não tem afinidade, porque ainda está chegando agora, conviveu pouco. Eu não tenho problema nenhum. Você quer procurar o Arlos? Amém, irmão. Procura outro. A questão é você ser ajudado. Aí vamos supor que de todos os pastores presbiterianos da igreja presbiteriana estão ocupados. Tem psicólogo, bênção de Deus, tem psiquiatra, tem remédio. Entendeu? Assim, agora é lógico que você não vai procurar uma mesa como é que fala no Espiritismo? Entendeu, irmão? Por isso que eu pus entre aspas, entendeu? Qualquer ajuda é bem-vinda entre aspas, entendeu? Porque não tem que ser exclusivo pastor, exclusivo os presbíteros. Você tem um monte de crente que Deus disponibilizou para te ajudar. O negócio é você ser ajudado. Sai do problema, certo? Esse era o detalhe que eu queria acrescentar. Claro, por favor. Sim. Sim. E essa não é a minha ideia. Eu só estou dizendo que, num contexto específico, onde há deficiências, onde há demanda, você não pode deixar de procurar ajuda se aonde deveria você não consegue ou não tem. Entenderam, irmãos? O negócio é você procurar ajuda. Mas a responsabilidade maior é a liderança cuida da sua vida espiritual. Cuida sim, né? Ele te orienta, tem a responsabilidade da sua vida espiritual. Exatamente. E irmãos, olha só. Infelizmente, eu posso dizer que a maioria dos pastores, principalmente os mais antigos, porque vêm de uma cultura diferente, são fechados. Eles são centralizadores. E aí não é à toa que a gente vê burnout, que a gente vê síndrome do pânico, depressão, ansiedade, suicídio, pecado, porque a pessoa quer carregar tudo sozinho. Jetro já falou milhares de anos atrás que não. Então, a liderança, principalmente o pastor, tem que ter a mentalidade de delegar. Isso que é liderança. Liderança não é você só. Até porque a nossa igreja é representativa, não é episcopal. Eu não sou o papa que manda em tudo. Faço tudo. Tem que delegar. Para eu me sobrecarregar, tirar a carga. E aí cada um tem a sua habilidade. Só que a gente tem que se dispor a servir, irmãos. Se a gente também não tiver essa mentalidade, fica difícil. Vamos voltar aqui porque a gente precisa terminar. Estamos chegando ao final. Versículo, na nossa passagem ainda, lá no versículo 25, uma outra característica que é importante do líder é que Jetro dá um conselho a Moisés e Moisés ouve, aceita o conselho. Porque depois de Jetro dizer, escolhe aí homens capazes e tal, etc. Aí o versículo 25 fala o quê? Escolheu Moisés. Líderes são pessoas que devem
ouvir o conselho de outras pessoas. Você não sabe tudo. Tem pastor que qualquer coisa que um membro perguntar, ele vai tentar responder, mesmo não sabendo. Qual o problema você dizer que você não sabe? Pastor sabe tudo? Não, não sei, vou estudar. Vou procurar saber. E aí os líderes têm que ter essa característica de ouvir o conselho de outras pessoas. Vamos abrir deixa eu ver se eu faço isso, porque a gente tem que ganhar tempo, né? Vamos adiantar aqui. Ainda no texto de Êxodo, fala que esses homens que deveriam ocupar o cargo de liderança, deveriam, lá no versículo 21, procura dentre o povo homens capazes, ou seja, pessoas que têm habilidade, eficiência em determinadas áreas que envolvem esse ofício. Que mais? Homens tementes a Deus, ou seja, que honram a Deus, respeitam sua vontade, fazem aquilo que Deus quer. Em outras palavras, homens obedientes, homens que vivem o evangelho. Você olha para aquela pessoa e fala assim, esse cara vive as Escrituras. Ele pratica as Escrituras. Homens de verdade, também uma outra característica. Dignos de confiança, firmes, estáveis, constantes. Aí uma outra característica. Aborrecem a avareza, ou seja, não são apegados ao dinheiro e nem às coisas materiais. Não é o tipo de pessoa que está com os olhos voltados para aquilo, aonde inclusive alguns são comprados, são corrompidos por estas coisas para ele poder beneficiar um, prejudicar outro. E a nossa cultura como ser humano e brasileiro é uma cultura de corrupção. E isso acontece até mesmo dentro da própria igreja. Então, homens que aborrecem a avareza, odeiam o lucro e o ganho injusto, bem como o suborno. Qual é o resultado de todas essas características, sendo características que os líderes devem ter? O texto fala para nós alguns resultados. O primeiro deles, versículo 14, 18 e 22 e 23. Colocou todos aí, ô Tiago? 14, 18, 22 e 23. Enfim, aqui vai mostrar para nós que um resultado é que os líderes trabalham juntos, porque era só Moisés. Então agora é uma equipe de líderes que trabalham juntos, unidos, no objetivo de fazer apenas uma coisa, aqui no texto. Olha que maravilhoso, irmãos, e a gente não vê o valor disso. Era só um para cuidar do povo. Está gravando, hein? Era só um para cuidar do povo. Agora são vários unidos para cuidar do povo. E o que acontece? Excluindo a questão da deficiência dos líderes, né? Que não entendem o seu ofício. Mas pensando numa liderança que entende, que exerce, às vezes a igreja despreza esse grupo de pessoas que Deus chamou e capacitou para te ajudar. Então, o resultado é que os líderes trabalham juntos, unidos, um ajuda o outro a cuidar do povo. E aí o ofício se torna mais leve. O segundo e último resultado, versículo 23, esse aí dá para a gente observar aqui. É Jetro quem fala.
Se isso fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar. Esse primeiro resultado a gente já viu. E assim também todo este povo, vamos juntos aí? Tornará em paz seu lugar. Qual é o resultado? Paz para a igreja. Porque você está resolvendo os problemas. O que tira sua noite de sono? Esse problema. Você pode pagar alguém para te ajudar? Amém, paga. Mas às vezes está ali, ó, de graça. Vários, e que até querem. E aí você não procura. Nós viveremos, desfrutaremos de paz. Se a gente entender e fazer isso. Alguma pergunta, irmãos? Vamos lá então para as 26 características. Depois eu mando no grupo. Desses dois textos aqui que a gente pode citar, que a gente já estudou. O primeiro deles é Êxodo 18, 13 a 26, e depois o outro é 1 Reis 13, 3 a 12. Com base nesses dois textos, o que a gente aprende sobre as funções e as características? 1. Tem experiência, não são novos na fé. 2. São respeitáveis. 3. Buscam sempre exaltar e engrandecer a Deus. 4. Amam a Deus e as coisas de Deus. 5. Participam ativamente da vida da igreja. 6. Temem a Deus e são exemplo de vida cristã. 7. Não são apegados às coisas materiais. 8. Não têm interesses próprios. 9. Conhecem, explicam e ensinam bem a Bíblia. 10. Representam os membros da igreja. 11. Lideram e governam a igreja. 12. Têm senso de responsabilidade. 13. São sábios. 14. São humildes. 15. Aceitam o conselho de outros. 16. Julgam as causas e tomam boas decisões. 17. Sabem ouvir as pessoas. 18. Sabem aconselhar e orientar biblicamente os membros da igreja. 19. Oram pelos membros da igreja. 20. São acessíveis aos membros da igreja. 21. São confiáveis. 22. São sigilosos. 23. Se importam e têm interesse pelos membros da igreja. 24. Caminham, convivem e conhecem os membros da igreja. 25. Cuidam e ajudam os membros da igreja. 26. Zelam pela vida espiritual dos membros da igreja. Tem alguém aí? Meu Jesus Cristo. Vai. Manda. Manda. Nem para viver. Cara, irmãos, o que o Peter está falando é sério. Porque talvez seja a nossa realidade. E é tão sério que eu já citei isso aqui. Se uma igreja não tem líderes, a igreja não pode ser organizada. Tem que ser congregação. Aí, meus irmãos, é a gente corar a cara, homens, corar de vergonha. Porque quinta-feira é uma reunião da SAF. Reunião de oração é um pouco mais de homens, mas mesmo assim são poucos. Aonde nós vamos chegar desse jeito? Aí é uma coisa. Ou a gente fica com 2 presbíteros, que é horrível, um conselho de 3 é horrível desse jeito. Ou a gente volta à congregação, ou a gente faz um checklist disso aqui proporcionalmente. Vê lá o que não dá para abrir mão, mas é um desafio. Entenderam, irmãos? Se a gente for levar a sério mesmo, se for pensar, eu não podia nem ter ido para o seminário. Porque isso aqui não foi me explicado, eu não fui desenvolvido a estas coisas. Foi Deus na misericórdia, no tempo, errando, caindo, falhando, e Deus vai trabalhando, vai aperfeiçoando. Mas, cara, é muito desafiador quando a gente olha para os homens da nossa igreja.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí, tipo assim, a nossa geração, talvez, cara, não tem muito o que você fazer. Aí você tem que focar em quem? Nesse rapazinho aqui, naquele ali que está escorado no pai dele, nesse piquitiquinho aqui, que é neto de presbítero. E aí, meus irmãos, é a gente treinando, é uma coisa que eu gosto de fazer. Vez por outra eu falo, ó, faz a reunião de oração. Vez por outra eu falo, ó, você tem essa obrigação. Porque se a gente não envolver os adolescentes, as crianças na igreja, você acha que quando eles for jovens vão querer a igreja, gente? Não vai não, irmãos. Não vai. Tem que amar esse negócio aqui, ó. Desde pequeno, tem que envolver, vamos fazer, vamos trabalhar. Porque senão, e se os pais não vêm na igreja, se os pais não incentivam, se os meninos são treinados, é outra geração que vai queimar, vai ter que esperar outra geração. O tanto de tempo que a gente demora para ter outra geração. É pelo menos aí, sei lá, 15 anos. É muito tempo, gente. Quem que tinha pedido aí para falar? 14, não? Sei lá. Ah. É. Mas a gente tem congregação, né? Talvez a gente não consiga o número que a gente quer. Mas eu creio que tem poucos, mas tem. Como é que é? Ah, tá, entendi. Não, quem é presidente de sociedade sabe como é que é. Não, gente, tem dia que eu venho aqui na igreja e falo assim, acho que ninguém vai vir, não. Não, é desanimador. Mas aí a pandemia já me treinou, entendeu? Eu fazia para ninguém, era só eu e a câmera, né? Então, quem que pediu aí? Então, muito longe. E assim, para mim, irmãos, é inadmissível a gente orar para ser relevante, Deus converter pessoas, aí Deus ouve a nossa, eu já falei isso, Deus ouve a nossa oração, Ele traz pessoas aqui sem a gente fazer nada. Aí na hora que chega aqui a gente fala assim, não quero. Isso é inadmissível, irmãos. Como é que nós, igreja não é só a gente. Você sabia que um dia você vai morrer? Se a gente ficar só nós, a igreja vai acabar. E aí, como que a gente faz a igreja crescer? Recebe bem. Dá um oi. Não estou falando para você bater um papo, se você tem dificuldade. Dá um oi. Se apresenta. Fala, Vivi. Tá, deixa eu ver se eu entendi. É as mulheres deixarem os homens participarem das atividades da igreja. Tá, entendi. É porque assim, irmãos, ó, vamos esclarecer, que são dois aspectos. Você tem a sua família e você tem a igreja. Você como membro tem a sua igreja. Agora, você como membro e oficial, é uma responsabilidade maior. Mas, qual é a prioridade? É Deus,
assim penso, tá? É minha opinião, minha posição. Deus, você, sua esposa, seus filhos, igreja. Aí vamos entender isso aqui. Não quer dizer que a gente tem que viver só em função da família. Você tem a igreja. Você não tem um trabalho? Você não consegue dividir trabalho e família? Pelo menos deveria, né? Não é diferente com a igreja. É uma outra realidade que você também tem que dividir a sua vida. Mas é o que eu citei, por exemplo. Aqui na igreja, acho que era um feriado, era segunda-feira, eu tinha planejado sair com a minha família. Alguém chegou na igreja há um tempo, eu procurei para visitar, não deu certo, eu deixei disponível para visitar. Aí, numa segunda-feira, que eu acho que era feriado, que eu tinha planejado sair com a minha família, a pessoa pediu uma visita. Falei, felizmente não posso, porque eu tenho um compromisso já agendado. Não sei se procede, mas chegou no meu ouvido que a pessoa não gostou e deixou de vir na igreja. Paciência, irmãos. Aí, terça-feira, o pastor tem que estar nas programações da igreja, não tem? Mas terça-feira, a minha filha vai fazer uma apresentação na escola. Irmãos, eu venho todas as terças-feiras do ano na reunião de oração. Não posso faltar uma para estar com a minha filha e a igreja não entender, irmão, paciência. Então, estão entendendo? Então, assim, eu acho que o que você quis dizer, e talvez eu poderia falar dessa forma para ficar melhor, mulheres, incentivem seus esposos a serem homens, a trabalharem na igreja, entendeu? Acho que essa é a ideia. Mas não está errada de você chegar para o seu esposo e falar, eu preciso de um tempo de você comigo. Porque isso precisa acontecer também. A pessoa não pode viver só a vida da igreja, que está pecando. Você tem que cuidar da sua esposa, da sua família. Oi. Sobrecarrega. Eu te entendo perfeitamente. Sim. Uhum. Então tem que ter o equilíbrio entre família, que é a prioridade, e a igreja. Certo, irmãos? Não é nem de mais um e nem de mais outro. Só que, só complementar aqui. Infelizmente, Eduarda, a nossa geração vai ter que pagar um preço, sacrificar. Para a próxima geração, isso se a gente aproveitar a próxima geração, para a próxima geração fazer certo. E aí a gente ter homens, porque hoje a gente não tem. Aí vai ficar o peso sobre Fernando, peso sobre os presbíteros, peso sobre alguns poucos, infelizmente. Por quê? Senão nada funciona. Porque tem poucos, a nossa demanda humana é pequena. Fala, Sônia. É o princípio do texto de Êxodo. Uhum. Sim. Irmãos, mas é por isso que nós estamos quase 2 anos, quase 2 anos estudando a mesma coisa. Por quê? Porque a gente precisa aprender até essa cultura. O que é ser cristão? Pelo amor de Deus, eu não quero um membro para só esquentar banco. Nem Deus quer. Deus te deu pelo menos um talento. Usa para o reino de Deus. Seja para o que for, usa.
Você faz com prazer e excelência? É isso aí que Deus te chamou para você fazer. Não, não precisa. Para você não ter desculpa, não precisa de talento. Irmãos, cabe esforço, tá? Esforço, porque de fato não é fácil, tá? Eu estava vendo o vídeo passado desse estudo, não sei se foi a Tânia ou se foi o Peter, que tinha falado alguma coisa e eu falei assim, boa sugestão. Só que não captou no áudio, eu não sei o que foi falado. Vocês não lembram, não? No último estudo sobre esse assunto, alguém, não sei se foi o Peter ou foi a Raina, Peter ou a Tânia, que comentou alguma coisa, eu falei assim, não, boa sugestão. Não, domingo passado não. No primeiro estudo desse aqui. Foi a Tânia? Não lembra não, Tânia? Pois tenta lembrar lá. Não lembro. E não captou, né? Não. Ainda mais eu. Não, foi, lógico. Só que o meu cérebro funciona assim, se eu não anotar, ele não grava. Fala, Ana. O resumo? Então é isso mesmo. Já vou pôr, tá, irmãos? 26 checklists. Mais alguma coisa? Vamos encerrar? Domingo que vem, se Deus quiser, a gente continua, tá, irmãos? Eu já estou no terceiro estudo, Senhor amado. Tem que ir para o Novo Testamento, depois tem que falar de diáconos. Eu vou conseguir, viu, Eduardo? Pelo tanto de coisa que eu acho que nem esse ano daria, entendeu? Mas vamos ver. Vamos orar? Vamos orar? Ficar de pé? Queremos te agradecer, Senhor, por esse dia, a nossa vida, esse povo, que essa igreja local, essa comunidade, esses irmãos na fé em Cristo, que o Senhor nos deu. Meu Deus, que possamos entender o que é ser cristão, amar o Senhor, amar o Teu reino, a Tua obra e servirmos, ó Deus. Que a gente se disponha, incomode o nosso coração, nos constranja, Senhor. Não nos entregue a nós mesmos, não nos deixe acomodar, mas nos desperte, nos use, meu Deus, para a gente ser relevante, para a gente ser bênção uns para os outros, para a gente edificar uns aos outros, para nós alcançarmos as pessoas, para, Deus, a gente receber bem as pessoas, a gente se importar, se sentir bem em fazer o bem, em ajudar. Que a gente cresça, Senhor, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos livre do pecado, das tentações, preserve a nossa vida, o nosso coração, e que sejamos uma igreja madura, relevante, operante, forte, nessa cidade, nesse bairro, para a glória do Senhor. É a nossa oração, nos leve em paz, em nome de Jesus. Amém.